Alô, pessoal, amigos e amigas, estamos juntos em mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor para vocês e vamos falar aqui muito sobre o jogo entre Fluminense e São Paulo. O time do Fluminense perdeu de virada pelo placar de 2-1. Os gols do São Paulo foram marcados pelo Arboleda, ou melhor dizendo, do Bobadilha e do Arboleda para a equipe do São Paulo, né? E continuando invicto sob o comando do técnico Luiz Ubeldia. E o gol do Fluminense marcado com o gol do Igor Vinícius, né? O gol contra, né? Para a equipe do Fluminense. Então, meus amigos e minhas amigas, tendo aí as falhas do Fluminense, a falha do goleiro Fábio, também da zaga coletiva do Fluminense. Aí tem uma situação complicada, a discussão entre o Diniz com o Luciano, enfim, que nós vamos falar aqui para vocês. E vamos falar aqui muita coisa sobre isso que aconteceu ontem no estádio no Morumbi. Mas vamos falar aqui, meus amigos, a propósito, já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Ainda não? Então se inscreva no nosso canal do YouTube, compartilhando os nossos vídeos, também deixando aquele like, que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo o nosso trabalho e também ativando o sininho das notificações para você receber os nossos vídeos em tempo real. E não esquecendo que temos aí o Conversa Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, às 8 horas, aqui no nosso canal do YouTube, do Conversa de Torcedor, no canal do YouTube, também aos sábados também, com o nosso programa ao vivo, às 11 da manhã para a Rádio NSC, tá bom? Rádio Nossa Copacabana, 98.7 FM, também acompanhando pelo site radionsc.com, pela Rádiosnet, também pelo canal do YouTube, tudo para você ficar muito bem informado sobre as informações do futebol carioca, principalmente também falando sobre o futebol brasileiro, também no esporte internacional, enfim, tudo que você possa acompanhar está aqui no Conversa de Torcedor, tá bom, pessoal? Vamos falar aqui, pessoal, sobre a situação do Fluminense, que perdeu seu jogo pelo placar de 2-1 de virada, porque tivemos aí os gols do Bobadilha e do Arboleda, o gol do Fluminense foi marcado pelo Igor Vinícius, gol contra, né? E o time do técnico o time do São Paulo, do técnico Luiz Zubeldia, continua invicto, né? Continua invicto, né? Nessa fase aí que o técnico argentino chegando aí no time do São Paulo e muito bem, diga-se de passagem, né? E o Fluminense, nessa situação aí, tá na zona de abaixamento, na 17ª colocação, com 5 pontos ganhos, e o São Paulo indo para 10, né? Entrando no G6 aí, que classifica para pré-Libertadores, inclusive, né? E tá a 3 do time do Atlético do Paraná, que é o líder do Campeonato Brasileiro. E nós vamos falar aqui muito sobre a situação do Luciano, com o Diniz e muito mais. Aí vamos falar aqui muito sobre isso, tá bom? Vamos falar sobre isso, do jogo do Fluminense e São Paulo, porque no primeiro tempo tivemos um jogo bem animado, por sinalmente, né? Bem animado na primeira etapa, porque o São Paulo foi melhor, teve grandes oportunidades, né? Teve grandes oportunidades de marcar, mas quem abriu o marcador foi o time do Fluminense, né? O Fluminense que teve numa bela jogada do Cauã Elias pelo meio, colocando aí o Keno na jogada, né? O Keno apareceu na cara do Rafael, né? Que ele finalizou, o goleiro defendeu, mas teve um desvio do Igor Vinícius e foi para o fundo da rede, né? Abrindo o marcador 1-0. E aí o empate saiu logo depois, né? Graças a uma falha de Fábio, porque esse toquinho para trás do Fluminense, que isso incomoda o torcedor, logicamente que é proibido dar chutão pelo Fernando Diniz, logicamente, mas a equipe do Fluminense tem essa a característica do seu treinador. A característica do seu treinador que não, né, de poder de aproximação, de troca de passes, que isso é importante. Mas nessa hora, o Fluminense teve uma falha do seu goleiro, que é o Fábio, né, que recebeu fora da área, mas errou o domínio, o Juan recuperou a bola, né, ficou com a bola, melhor dizendo, e rolou para o Bobadilha sem goleiro, na cara do gol, fazendo o gol de empate no estádio do Morumbi. E aí, no final do jogo, daqui a pouquinho nós vamos falar aqui sobre nessa confusão que aconteceu aí. Ah, vamos falar aqui. Gente, já que nós estamos aqui para falar do Fernando Diniz, inclusive dessa confusão que aconteceu aí do Fernando Diniz com o Luciano, vamos falar aqui sobre isso, porque tivemos aí no final do primeiro tempo, né? Final do primeiro tempo, inclusive, que teve o Luciano, o Manuel, que sentiu dores aí, botou a bola para lateral, aí depois aí, rapidamente, o Luciano pedia, né, pedia pressa ao Gandula para cobrar o lateral rapidamente. E aí o Fernando Diniz ficou nervoso, né, irritado, né, passou a discutir com o jogador, e aí deu uma grande confusão,
no final da primeira etapa, né, no primeiro tempo. E aí, nessa situação, o árbitro, que era o Anderson Daronco, da Federação Gaúcha da FIFA, né, e teve essa... Chegando à conclusão, o Luciano tomou o cartão amarelo e o Diniz o vermelho. Está expulso, não vai jogar na próxima partida, né? Nessa fase aí contra a equipe do time do Cruzeiro, ou melhor dizendo, contra o Botafogo, né? Contra a equipe do Botafogo, né? Nessa fase aí, inclusive aí, né? Nessa fase aí do campeonato, que não vai ter o Fernando Diniz no clássico contra o Botafogo, né? Inclusive, né? O jogo que vai acontecer aí, né? No jogo que vai acontecer no dia 25, né? Então temos aí essa situação. Então o Diniz está fora do clássico entre Fluminense e Botafogo. Então, meus amigos, teve essa situação, né? E falando aí, ao sair de campo, o técnico gritou para o Luciano que você acabou para mim por conta dessa situação, porque teve aí, nesse tempo todo no São Paulo, que era treinador São Paulino, o Diniz, né? Que disse ao atacante que comandou durante a passagem dele no Morumbi, é até uma situação que teve uma coisa assim, não é uma coisa desgastante, né? Mas teve umas situações aí que não foi agradável, já não foi de uma situação bem agradável, não assim, agradável não, uma coisa bem, não é, digamos, bem amigável assim, né? Então, essa situação que nós vimos aí. Então, pelo fato de que o Luciano discutiu com o Diniz, ou melhor dizendo, Diniz discutiu com o Luciano por conta disso. Então, até nos surpreendeu principalmente, né? Então, esse é o detalhe que está acontecendo, né? Mas vamos falar aqui no segundo tempo de jogo, né? Para a gente falar aqui, porque o time do Fluminense, melhor dizendo, a etapa final foi tão bem jogado, foi tão bem jogado aí nessa segunda etapa do que na primeira, como a primeira etapa na partida do jogo lá no estádio do Morumbi, porque assim, mais menos chances e menos confusões aí, foi o modo de ver, né? E o São Paulo chegou a colocar uma bola na rede do goleiro Fábio com o Luciano, mas o lance foi invalidado após a checagem do VAR. E sobre isso, para a gente falar muito sobre de substituições, as trocas dos seus treinadores, porque quem teve mais nessa situação, e por falar do Galo, porque entrou muito bem na partida, né? E porque o time do Fluminense, o Fernando Diniz tirou um volante colocando um atacante e tendo uma situação de 4-2-4, né? Tendo aqui o Alexander e o Lima no meio de campo. Temos aqui o João Arias, o Keno, o John Kennedy e também o Cauã Elias para fazer as jogadas. E tirou o zagueiro Manuel para a entrada do outro zagueiro, que é o Felipe Andrade. Aí, no exato momento que o time do São Paulo, né, o time do Fluminense tentando ir para os contra-ataques nessa forma. E o time do São Paulo controlando mais a posse de bola nesse período da segunda etapa. E aí, teve as substituições aí, o Galo entrou no lugar do Bobadilha, Rodriguinho no lugar do Nestor e o Eric no lugar do Juan. Aí o que acontece? Passou a ter mais posse de bola, tendo mais toque de passes para conseguir chegar ao gol, e o Fluminense só se defendendo para conseguir isso, e para mim nessa situação, né, de uma maneira que não surtiu efeito, né, para conseguir isso, né, mesmo com o Fluminense tendo a troca de passes, né, tendo a situação do seu treinador que tem aí essa especialidade, né? Trocar passes e tendo aproximação, né? Para chegar até o gol. E aí, tendo as substituições aí do São Paulo, com o Ferreirinha no lugar do André Silva e do Wellington no lugar do Patrick, e pelo Fluminense, o Terãs no lugar do Cauã Elias e o Marcelo no lugar do Diogo Barbosa. Aí, nesse momento aí, que o time do São Paulo estava no ataque, né? Que era melhor no jogo do segundo tempo, né? Inclusive, né? Em que o lance que decidiu, né? E teve o lance daí que eu tô. Só para não esquecer do lance do Galopo, que colocou, né? Colocou pro Luciano botar a bola na rede, que teve checagem no VAR no lance do Galopo em cima do Lima, né? Mas o São Paulo fez o gol importante aos 38 minutos do segundo tempo de uma falha coletiva na zaga coletiva do Fluminense, né? O Arboleda aproveitou uma falha defensiva, né? De escanteio e fez o gol da virada. E passou entre as pernas do Felipe Andrade, antes do Arboleda chutar, né? Passou entre as pernas do Felipe Andrade antes do Arboleda finalizar para o fundo da rede. Então, teve um erro
erro, né, do time do Fluminense, que acabou concluindo nessa situação. E aí o Fluminense, com a substituição que eu acabei de falar aqui, né, do Marcelo no lugar do Diogo Barbosa, e que o Fluminense tentando conseguir chegar ao gol, não conseguia, né, pela situação do time do São Paulo com, né, assim, um poder de marcação, inclusive, né, teve chances aí com o John Kennedy, o Marcelo que botou a bola na trave e o lance do John Arias que mandou para fora. Esses são os 3 chances, só as chances aí do segundo tempo de perigo que o Fluminense tentou, mas não conseguiu empatar o jogo. Então, meus amigos, o time do Fluminense tendo aí essas dificuldades agora, né, tendo poupar os seus jogadores, poupando alguns jogadores, inclusive, né, isso talvez, eu não sei se não está prejudicando nessa situação, mas tendo de uma forma de jogo que o Fluminense, né, ele não digamos aqui que pagar um preço, de colocar nessas substituições para, assim, não surtisse o efeito, né, não surtir o efeito para tentar virar o jogo, para tentar pelo menos empate, né? Mas, né, que teve um erro das substituições, teve, né? Que isso é muito importante. Para mim, eu não colocaria o jogador, por exemplo, aqui o jogador Terãs, e colocaria o Arthur para fazer isso. Então, essa é a minha opinião, isso. Mas nessa situação que nós temos aí, que o Fluminense está entrando na zona de rebaixamento, com 5 pontos ganhos na 17ª colocação, e o Fluminense e o São Paulo na quinta colocação, né, com 10 pontos ganhos. Então, temos aí o Fluminense enfrentando o seu Portem na quinta, né? Teremos aí o jogo na Libertadores. O São Paulo também enfrenta o Barcelona pela Libertadores da América. Os dois entram em campo nessa quinta-feira. O São Paulo enfrenta o Cruzeiro no Morumbi, no Campeonato Brasileiro, e o time do Fluminense teria o jogo contra o Juventude nessa 7ª rodada, mas o jogo foi adiado e vai ter uma nova data para conseguir ser realizada essa partida no estádio, né? Principalmente aí, né, que a gente temos aí visto aí dessa calamidade no estado, né, que aconteceu aí lá no Rio Grande do Sul. Então, o jogo entre São Paulo, homenageando Fluminense e Juventude, vai ter uma nova data para ser realizada por conta da calamidade que o Rio Grande do Sul tá sofrendo muito por conta das chuvas que acontecendo aí durante os últimos dias. Então, essa situação está tendo aí uma situação complicada. Então, temos aí o jogo do Fluminense nesta quinta, na Libertadores, né? Temos aí, pelo menos aí de 2 pontos para se classificar para a próxima fase da Copa Libertadores da América, e o São Paulo enfrenta contra o Barcelona no Morumbi, em São Paulo, e no jogo do Brasileiro contra o Cruzeiro. Tá certo, pessoal? Meus amigos e minhas amigas, muito obrigado pela sua companhia e mais um pós-jogo com vocês. Muito obrigado a todos. Se inscrevam, né? Melhor dizendo aí, se inscrevam no nosso canal do YouTube, compartilhando os nossos vídeos, deixando aquele like que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo nosso trabalho e também ativando o sininho nas notificações para você receber os nossos vídeos em tempo real, para você acompanhar a nossa programação. Repito, se inscrevendo, compartilhando nossos vídeos, ativando o sininho das notificações, deixando aquele like, tá bom? Muito obrigado pela companhia de todos vocês, ajudando demais o nosso crescimento do canal do YouTube, fortalecendo nosso trabalho e também acompanhando pelas redes sociais do Conversas de Torcedor. Repito para vocês aqui, hein? Terça e quintas-feiras, 18 horas, aqui no nosso canal do YouTube, no Conversa de Torcedor Notícias, e às 11 da manhã de todo sábado, o nosso programa Conversa de Torcedor, ao vivo na rádio NSC, Rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, também acompanhando pelo site radionsc.com, pela Radiosnet e também pelo YouTube do Conversa de Torcedor, tá bom? Muito obrigado a todos e até o próximo pós-jogo aqui no nosso canal do YouTube do Conversa de Torcedor. Valeu, galera! Tamo juntos, galera! Fique com Deus!